Quando estava a ler esses textos para a missa de hoje, e desde ontem que me vem na cabeça uma pergunta, e é esta que eu quero partilhar convosco nesta hora. Eu acho que alguém pode ajudar a responder esta. Por que somos cristãos? Por que somos cristãos? Alguém quer responder nessa questão? Eu, os próximos dias, vou fazer sempre uma folha e uma caneta. Antes de eu ler, vamos uma folha, para ver quem é que passa. Por que somos cristãos? A Bíblia diz que fomos chamados. Fomos batizados. E somos batizados. Acreditamos em Cristo. Por quê? Acreditamos em Cristo. Acreditamos em Cristo. Deixa lá. Filipe, por quê? Viemos para servir. Viemos para servir. Viemos para servir. Nós podemos percorrer aqui e tínhamos imensas definições do que somos cristãos. Porque ser cristão não é, de facto, pura e simplesmente enchermos nossas igrejas e realizarmos. Sermos cristãos não é ter aqui, marcar o livro do ponto, não é? E eu dizia-vos ontem que se cada um de nós tiver que fazer o seu historial da sua vida, o que é cristão e como chegou até aí. E nós vamos ver que houve muitas intervenções de Deus ao longo da nossa história. E essas intervenções de Deus na nossa história, às vezes por mediações humanas, às vezes por alguns acontecimentos, Deus foi marcando a história de cada um. Era muito interessante ser muitos passassem por aqui e dissessem assim: olá, eu vim falar aqui na igreja porque aconteceu isto, aquilo. Era tão interessante ver todas as histórias. Porque nada vem por acaso. Nada acontece por acaso. Somos cristãos porque fomos chamados por Deus para servir, dizia a Bíblia, para servir. E é verdade. E na primeira leitura temos este exemplo concreto de que é Deus que chama. Mas Deus não chama no caso. Aqui na primeira leitura, Deus chama a nós através do sacerdote Messias. Então, gostaria a intervenção humana no chamamento de cada um de nós e aqui também no chamamento de nós. E depois é interessante também sabermos que fomos chamados por Deus, somos cristãos, mas talvez se olharmos para a nossa história pessoal, aquilo que é a nossa vida, da nossa família. Não sei se alguém quer dizer assim: eu mereço ser cristão. Será que alguém pode dizer isto? Olhando para a nossa história pessoal, olhando para aquilo que a nossa família é, olhando para tudo, será que nós merecemos ser cristãos? Merecemos? Aqui a nós, humildemente, ele diz assim: eu não era profeta, nem filho de profeta. Portanto, estar a conhecer humildemente aquilo que é o seu estado, a sua situação concreta. Era pastor de gado e cultivava ciclopes. Alguém se perguntasse, mas como é que é a tua família? Era de sacerdotes, era de profeta? Meus pais eram camponeses. Na minha aldeia, acho que fui o único que tentei a questão para mim para estudar. E de fato, às vezes me interrogou, digo assim: mas será que não merece estar neste lugar? E como eu, acho que também as pessoas podiam fazer esta interrogação: será que sou digno de ser chamado por Deus? Porque os chamados não são os sacerdotes. Ou pensamos assim: são os padres que foram chamados e as freiras. Todo batizado pelo batismo que recebeu foi escolhido por Deus. Não para cruzar o braço, certamente não, mas para fazer alguma coisa. E vamos nos interrogar: nós que fomos chamados, nós que fomos batizados, temos essa consciência que somos batizados para fazermos alguma coisa? Eu fico
fico muito triste quando vejo pessoas da comunidade cristã. O fato não tem nenhum empenho na comunidade. Não fazem nada. Quer dizer, vêm para a missa, cumprem os programas, o terço, mas você cai numa folha, tem no meio, um papel no meio do dormir, capaz de ganhar. Damos conta que há tantas crianças na igreja que temos poucos catequistas. E há pessoas que têm dotes para isso, e dizem assim, oferecem essa catequista. Há necessidade aqui, um esforço não se faz, por exemplo, aqui no povo, de pessoas que se empenham a querer que a comunidade tenha essa celebração digna. Muitos de nós têm dom para cantar, têm dom para tocar órgão, têm dom para tocar viola, ninguém diz assim, não é isso. Há os sentidos, pessoas todas da nossa comunidade. Ninguém se oferece, eu posso fazer, eu posso ajudar. Quer dizer, a consciência que temos de cristãos é uma consciência de marcar o ponto. Não é? Eu vou lá fazer a missão hoje, já cumpri o meu dever, já está. Será que é para isto que Deus nos chamou e nos chama? Olhamos a uma consciência, queridos amigos. Isto é sério. Ser cristão não é sentar e esperar que o barco chegue ao seu destino. Tem uma direção pessoal. Então, São Paulo, na segunda leitura, nos diz claramente que Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis e encarregados de sua presença. Para sermos santos. E ninguém é capaz de ser santo só porque reza. A santidade não se traduz só na oração. A santidade traduz-se no trabalho, no empenho, na entrega aos outros. Há mais felicidade em darmos aos outros do que receber. É verdade, queridos amigos. Quem se dá aos outros é muito mais feliz. Quem se preocupa com os outros é muito mais feliz do que aquele que está preocupado só consigo mesmo. Vocês não imaginam as imensas graças que o Senhor tem feito. Eu, pessoalmente, na minha vida, eu falo em mim, vocês sabem. Vocês imaginam, por exemplo, eu viver aqui, onde não tem nenhum parente meu, e como é que eu me sinto no vosso meio e nos dá? De onde é que me vem esta graça? Porque, de fato, acho que estou nesta dimensão de servir o outro, e eu tenho que retroativo nesse sentido. Eu não me arrependo. Tive um colega há uma semana, que esteve comigo em casa, que estava aqui, não vai, para geral, veio de Madrid. Que estava aqui, estava com a irmã no Instituto de Oncologia. Não conheço ninguém. Eu veio de Madrid, a irmã veio da Angola, encontraram-se aqui. Depois de uma semana faleceu a irmã. E ontem conseguimos despachar o corpo para Angola. Quem estava lá? Não são parentes dele. Amigos, companheiros, vieram Espanha, médicos, que vieram acompanhar. E de fato, eu sempre me perguntei isto. Há mais alegria quando nos damos aos outros, queridos amigos. E o ser cristão é isto. O ser cristão é isto. O Evangelho vem completar. Que o Senhor chama e o Senhor envia. Envia dois e dois. Não envia uma pessoa sozinha. Tanto ninguém sozinho pode dizer assim, eu faço tudo. Nem pai, nem luz, ninguém. Nós fazemos porque somos uma comunidade. Nós fazemos porque fomos consagrados por Deus para formarmos uma família. E esta família o Senhor não envia. O Senhor não envia um sozinho. Envia dois e dois. Então, se alguém tiver a ilusão de pensar assim, eu sozinho faço tudo, está enganado. Se alguém tiver a pensar de dizer assim, eu sou mais inteligente e consigo resolver todos os problemas, a nível de igreja, a nível de fé, está completamente enganado. O Senhor envia-nos como igreja, dois e dois. E com uma recomendação muito séria, não deveis nada. Não deveis nada. O que significa isso? Não deveis nada. O que significa isto? Porque às vezes nós queremos pôr à nossa volta tudo o que somos e tudo o que queremos e pensamos com isso vamos resolver o problema. A minha inteligência, tudo